que envolve toda a gleba 3 do Jardim Cruzeiro. Este vereador, na intenção de ajudar e dar mais agilidade na solução desse problema, pesquisou e indicou à Prefeitura diversas áreas que poderiam ser disponibilizadas ao PEX e INSS para a construção de uma agência, através dos requerimentos 255/2015, 256/2015, 257/2015, 258, 259 e 260. Dentro do exposto é que requeiro. 1. Peço que nos informe sobre o andamento, o atual andamento do processo supracitado. 2. Qual o prazo previsto para o término desse processo? 3. A Prefeitura pode doar outra área que não tenha empecilho jurídico ou administrativo, a fim de agilizar o processo de instalação da agência do INSS Mairink? Se sim, qual seria esta área? Se não, favor justificar. 4. Quais as providências adotadas pela Prefeitura a fim de agilizar o processo de instalação de uma agência do INSS no município? Detalhar. Gabinete do vereador Robertinho Yerck. Requerimento 520. Recentemente, a UBS do bairro Nova Mairink, localizada na rua Getúlio Dornelles Vargas, 45, Nova Mairink, foi reformada. Segundo informações que chegaram ao gabinete deste vereador, através dos moradores que residem próximo à localidade, após a reforma, os entulhos da obra não foram retirados, pois os mesmos encontram-se na calçada em frente à unidade, atrapalhando a passagem de pedestres que transitam pelo local. Outro fato citado pela população é que esta unidade básica de saúde encontra-se vulnerável a futuros vandalismos, pois a mesma está sem portões, o que pode ocasionar a entrada de intrusos. Exposto isto, requeiro nos termos regimentais que nos esclareça. 1. Por que os entulhos ainda não foram retirados? 2. Há responsável por fiscalizar as obras? 3. Se sim, quem é ele? Por que o mesmo não tomou as devidas providências? Por que não foram instalados portões na entrada do local? Tendo em vista que a UBS citada acima está sem portões, o que impede a entrada de intrusos quando não há funcionários no local? Acabou? Não. Requerimento 521. Senhor presidente, esta semana a assessoria deste vereador recebeu em seu gabinete munícipes que informam que, em torno do prédio onde se situa a assistência social da Vila Barreto, está quase tomado pelo mato, colocando em perigo a vida de quem transita pelo local, pois se não é feita a limpeza da área, corre-se o risco de que animais rastejantes, entre outros, procriem dentro do mato. Exposto isto e, de acordo com o regimento interno, peço que nos esclareça. 1. Por que não foi feita a limpeza do local até o momento? 2. Há um responsável pela fiscalização de situação como a citada acima? 3. Se sim, quem? 4. Existe cronograma para que seja feita a limpeza dos locais se encontram nessas condições? 5. Se sim, qual o prazo para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao local supracitado? Gabinete Beto do Juarez. Requerimento 522/2015. Durante esta semana, este vereador recebeu em seu gabinete munícipes que trouxeram reivindicações para seu bairro. Segundo moradores do bairro Jardim Flora, na rua Tadashi Tamaki, onde há uma parada de ônibus em péssimas condições. Quando chove, as pessoas que esperam o transporte público ficam à mercê do tempo, pois a cobertura não os protege. Dentro do exposto, e segundo o regimento interno, peço que nos esclareça. Por que não é feita a manutenção dos pontos de ônibus quando os mesmos se encontram nessas condições? 2. Há uma previsão de quando será feita a manutenção de todas as paradas de ônibus que estão em más condições? 3. Se sim, quando?
Gabinete do vereador Beto Juarez. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Peço ao segundo secretário, se é possível continuar a leitura. Por alguns instantes, eu preciso dar uma saída. Está passando bem? Não, está tudo bem. Onde é que ele parou aqui? Não, na leitura do requerimento. Tá, esse aqui já... Terminou de novo. Não, pode continuar. Nesta semana, moradores do bairro São José e São Marcos procuraram este vereador para trazer reivindicações para seus respectivos bairros. Segundo os mesmos, as entradas dos citados bairros se encontram em péssimas condições, podendo causar acidentes, pois as mesmas não receberam manutenção adequada nos últimos meses. Diante do exposto, os termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que esse nos informe. 1. Por que não foi feita a manutenção até a presente data? 2. Qual o cronograma da manutenção de estradas rurais? 3. Existe um prazo para concluírem-se as obras? Gabinete do vereador em 27 de agosto de 2015, vereador Beto de Juarez. Requerimento número 524. Senhor presidente, atento às denúncias feitas pelas redes sociais, este vereador esteve pessoalmente no pronto atendimento de Mairink no dia 24 de 8 de 2015. Verificou que o plantão noturno contava com 2 médicos apenas, sendo que um estava a caminho de Sorocaba. O outro ponto constatado é que, mesmo em caso de necessidade extrema, os médicos não fornecem atestado aos pacientes. Diante do exposto nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que eles nos informe o seguinte. 1. Qual o nome da empresa terceirizada responsável pela contratação de médicos para o PA? 2. Existe um responsável da Secretaria de Saúde do município de Mairink que faça a fiscalização dos médicos contratados? 3. Se sim, quem é ele? 4. Quantos médicos deveriam estar nos plantões noturnos para atender a demanda de pacientes de acordo com o contrato? Gabinete do vereador em 27 de agosto de 2015, vereador Beto do Juarez. Requerimento 525. Na última semana, este vereador visitou algumas unidades de atendimento de saúde do município de Mairink e em uma dessas visitas recebeu várias reclamações dos moradores do bairro Dona Catarina quanto às condições da Unidade Básica de Saúde, UBS, daquele bairro, que foi reformada recentemente. A unidade encontra-se em péssimas condições, com infiltrações, precariedade na instalação de energia e, o mais importante, segundo informações recebidas, a unidade carece de medicamentos que estão em falta. Diante do exposto nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que eles nos informe o seguinte. 1. Por que um local que recebeu reforma há pouco tempo encontra-se nessas condições? 2. Existe um responsável por supervisionar as manutenções feitas nas UBSs do município? 3. Se sim, quem é ele? 4. Será feita nova manutenção no local? 5. Há um prazo para que ocorra essa manutenção? Gabinete do vereador em 27 de agosto de 2015, vereador Beto do Juarez. Requerimento número 526/2015. Senhor presidente, considerando que na confluência da Rua Prodes e Professor José Pinto do Amaral, conforme foto abaixo, existe uma caixa de coleta de esgoto cujo bueiro cilíndrico possui uma tampa que não se ajusta ao seu formato, ocasionando vazamento de odores indesejáveis, de modo que está havendo muitas reclamações por parte dos moradores. Diante do exposto, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro ao plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal para que nos informe o seguinte.
Pode a Prefeitura informar ao setor competente para que faça o ajuste necessário? 2. Se positivo, quando seria um ajuste justo para que isso aconteça? Um prazo justo para que isso aconteça? 3. Se negativo, por quê? Gabinete do Vereador, em 4 de setembro de 2015, vereador Robertinho Yerck. Requerimento número 527/2015. Considerando que na Avenida Gaspar Ricardo Júnior, próximo à passagem de pedestres Brás Batista da Silva, existe um bueiro entupido com barro, exalando mau cheiro, conforme demonstra a foto abaixo. Diante do exposto nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro ao plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal para que nos informe o seguinte: 1. Pode a prefeitura informar ao setor competente para que faça a manutenção e a limpeza necessária? 2. Se positivo, quando seria o prazo justo para que isso aconteça? 3. Se negativo, justificar. Gabinete do Vereador, em 8 de setembro de 2015, vereador Robertinho Yerck. Requerimento número 529. Senhor presidente, os moradores do loteamento Pitangueiras 1, no bairro do Moreiras, reclamam com justa razão da situação intransitável em que se encontram as vias públicas do loteamento. Exposto isso, é que nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requer ao prefeito municipal para que se esclareça o que segue. 1. Existe a possibilidade de passar a máquina niveladora e colocação de cascalho nas vias supracitadas? Se positivo, 5. Se positivo, qual o prazo justo para que isso possa ser realizado? 6. Se negativo, justificar. Gabinete do Vereador, em 9 de setembro de 2015, vereador Robertinho Yerck. Requerimento número 530. Senhor presidente, considerando que no lote 18 da quadra C do Jardim Reneville está o reservatório de água que abastece aqueles imóveis, considerando que os empreendedores de parcelamentos que instalam reservatórios e redes de água passam esses equipamentos para as prefeituras, e no nosso caso, quando da concessão a prefeitura fez a transferência para Saneaco a todos os reservatórios e redes existentes, considerando que o empreendedor Directors, proprietário do Reneville, tinha dívida de muitos anos com a prefeitura relacionados à IPTU dos lotes e que, através da resposta do requerimento 28/2014, a Câmara obteve informação de que a dívida totalizava o valor de R$ 398.756,17 até 18 de fevereiro de 2014 e se referia a 125 lotes. Considerando que poucos lotes permanecem vazios no referido parcelamento, considerando que o fato de administrações anteriores terem permitido a implantação do loteamento sem pavimentação tem traduzido muitos problemas, inclusive essa é uma demanda que temos procurado dar conta, buscando emendas parlamentares para pavimentação de ruas e obras correlatas, considerando que a dívida do loteador daria para pavimentar parte das ruas que não têm asfalto, e assim nova emenda parlamentar poderiam ser alocadas para outras localidades e até para recapeamento de áreas centrais. Requer os termos regimentais e ao chefe do executivo para que nos informe o seguinte: 1. Em relação à dívida, o que foi pago? Se há dívidas em nome da Directors, favor informar se há imóveis construídos esses lotes e quais são, independentemente de ter habite-se. 2. Em relação ao lote 18 da quadra C, ou qualquer outro utilizado pela Saneaco, a questão judicial impetrada pelo loteador contra a Prefeitura, informar o que é solicitado e o nome dos representantes do loteador. Gabinete do Vereador, em 9 de setembro de 2015, vereadora Adéia. É a sua palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Adéia. Requerimento 530. O Jardim Reneville é um loteamento que tem ainda algumas ruas sem pavimentação. Até tem representante aqui dos moradores, da Associação de Moradores hoje.